Então agora vamos visualizar como foi desenvolvido o código-fonte para controlar os dados aqui da cobrança, né? No caso, os dados da fatura e as duplicatas vinculadas a esta fatura, ok? Então eu tenho aqui um form, que é o form fatura, ok? Vamos visualizar as propriedades desse form. O atributo VOClassName é o com.t2tirp.java. com.t2tirp.nfe.java.nfe fatura VO. Eu não tenho nenhum botão vinculado a este form, tá? Então o desenvolvimento foi idêntico ao que nós fizemos aí com os outros forms desta tela. No caso lá o form destinatário, o form entrega retirada e o form transporte. Nós temos aí os seus atributos, que é o número, valor original, valor de desconto e valor líquido. Vamos analisar aqui no código-fonte. Então, nós temos aqui criado o objeto fatura controller da classe fatura NFE controller. Aqui no construtor da tela NFE detalhe, nós instanciamos este objeto e setamos o form controller do form fatura para o fatura controller. Tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.nfe.cliente eu tenho aqui a classe fatura NFE controller. O nome da ação lá no servidor é o fatura NFE action. Então aqui no pacote servidor eu tenho aqui a classe fatura NFE action. Ok? Então voltando aqui no controller, eu tenho o método loadData. Ao executar esse método loadData, eu vou chamar aqui, utilizar o método getData da classe clientUtils, passando como parâmetro a ação do servidor, tá? Que é o fatura NFE action, a ação a ser executada, que é o constantes.load, e o ID da nota fiscal cabeçalho, que está representado aqui pela string pk. Quando que esse método loadData é executado? Bom, da mesma forma que nós vimos lá nos outros forms. Tá? Então aqui na classe dados NFE controller, aqui no método, nós estamos visualizando o método loadData, tá? Então é aqui mesmo. Aqui no método loadDataCompleted, nós temos aqui a definição do ID da nota fiscal cabeçalho, tá? No caso aqui do fatura controller, e logo depois a chamada ao método reload. Então dessa forma aí nós estaremos executando o método loadData, que vai fazer a requisição aí para o servidor. Aqui no servidor ele vai identificar a ação a ser executada, no caso é uma ação de load, então vai executar aqui o método load. Ok? No método load ele vai criar um critério para NFE fatura VO, vai definir uma restrição, que é o ID da nota fiscal cabeçalho, e retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Ok? Ao completar o carregamento dos dados, o que nós iremos fazer? Essa parte aqui é uma parte que está um pouco diferenciada dos outros form que nós vimos. Tá? No caso aqui, quando terminar o carregamento dos dados do meu form, eu vou atualizar os dados da grid duplicatas. Tá? Isso aí nós vamos ver daqui a pouquinho com mais detalhes. Então eu vou pular aqui para o método insertRecord. Tá? Então, ao inserir um registro no meu form, eu não estarei gravando nenhum dado no banco de dados aqui no momento. Tá? Os dados serão gravados quando? Então, aqui na classe dados NFE, assim como nós fizemos nos outros forms, ao instanciar esta classe, se estiver no modo de insert, se a string pk for um valor nulo, estiver com valor nulo, nós definimos aqui o modo do form fatura
para o modo de insert, tá? Então, ao clicar lá no botão Save, aqui no botão Save, está vinculado ao form dados NFE, e este form estiver no modo de insert, ele vai executar aqui o modo, aliás, ele vai executar o método insert record, tá? Ao executar esse método, nós chamamos aqui o método save do form fatura. Se ocorrer algum problema, ele vai emitir aqui uma mensagem de erro ao salvar os dados da fatura. Caso contrário, ele vai buscar esses dados da fatura, né, os dados que foram informados no form fatura, ok? Aqui através do método getVoModel.getValueObject do form fatura, ok? Busca os dados dessa fatura e passa como parâmetro aí do método getData aqui da classe clientUtils, né, que realiza a requisição para o servidor, e nesse caso vai executar aqui o método insert da classe dados NFE action, ok? Ao executar esse método, nós buscamos aqui o parâmetro informado, né, que é a fatura, e de posse desses dados definimos o NFE cabeçalho desta fatura, logo depois salvamos os dados no banco de dados, ok? Então é aqui neste momento que os dados serão gravados no banco. Logo depois aqui eu tenho o método update record, tá? Da mesma forma que o insert, nós não atualizamos nada no momento aqui no banco de dados. Esses dados vão ser atualizados quando o form estiver no modo edit e for clicado aqui no botão save que está vinculado ao form dados NFE. Então, quando eu executar aqui o método update do método, aliás, da classe dados NFE controller, eu vou chamar novamente aqui o save do form fatura. Se ocorrer algum erro, emito a mensagem de erro. Caso contrário, eu busco os dados informados dessa fatura e passo como parâmetro do método getData da classe clientUtils, que vai fazer a requisição aqui para o dados NFE action, tá? E no caso agora será executado o método update. Então eu busco os dados da fatura e realizo a alteração desses dados no banco de dados, ok? Nós temos aqui o método setPK, onde nós já vimos, né, onde nós vamos aqui setar o ID da nota fiscal cabeçalho. Agora vamos verificar aqui o método loadDataCompleted do form fatura NFE controller, tá? Esse método vai ser executado sempre que os dados da fatura forem carregados completamente, né? Não ocorrer nenhum erro aqui no carregamento dos dados, tá? Então ele vai ser executado aqui logo depois do carregamento dos dados. E o que eu vou fazer? Eu vou buscar os dados dessa fatura, né, que foram carregados, tá? Vou chamar aqui o duplicata controller, tá? Vou definir o ID da fatura, ok? A duplicata ela não está vinculada a NFE cabeçalho e sim a fatura, ok? Se nós abrirmos aqui o DER, nós podemos visualizar isso, tá? Então nós temos aqui a duplicata que está vinculada aqui à fatura, ok? Então por isso essa diferença na implementação desse método loadData aqui no fatura NFE controller, ok? Então eu vou pegar o ID da fatura, ok? E passar e definir aqui o PK, né, a string PK, que vai identificar aí o ID da fatura no duplicata controller. E logo depois eu vou buscar aí o grid duplicatas e chamar o método reloadData, ok? Então vamos lá. Então vamos verificar aqui a grid duplicatas, tá? Então nós temos aqui a grid duplicatas, onde nós temos o número, a data de vencimento e o valor, onde temos também os botões de insert, botão de edit, um botão de delete, um botão de reload e um botão de save,
tá? As propriedades dessa grid, né, as principais, a principal nós podemos verificar aqui, ó, value object class name com .t2tirp.nfe.java.nfe duplicata vo, ok? Aqui no código fonte nós temos o objeto duplicata controller, que é da classe duplicata NFE controller. Nós instanciamos esse objeto aqui, definimos o controller da grid duplicatas e definimos o grid data locator também da grid duplicatas. Temos aqui o duplicata NFE controller, que também está no pacote com .t2tirp.nfe.cliente. O nome da ação no servidor é duplicata NFE action, tá? Então nós temos aqui no pacote com .t2tirp.nfe.servidor a classe duplicata NFE action. Nós temos aqui o método getRequestName. No método loadData, quando que esse método será executado? Bom, voltando aqui na tela, foi setado também o atributo autoLoadData como falso, tá? Então, essa grid duplicatas não vai carregar os dados automaticamente. Ela vai carregar os dados quando? Quando, como nós já vimos aqui, né, no fatura NFE controller, então os dados dessa grid vão ser carregados assim que terminar de carregar os dados da fatura NFE controller, tá? Então eu terminei de carregar os dados da fatura, aí sim eu vou chamar aqui o método reloadData do grid duplicatas para que ele carregue os dados dessa grid, ok? Então eu vou voltar aqui no duplicata NFE controller, eu defino aqui o parâmetro ação, que no caso aqui será uma ação de load, defino aqui o outro parâmetro PK, no caso agora é o ID da NFE fatura, tá? E logo depois eu utilizo aqui o método getData da classe clientUtils, tá? Para realizar a requisição aqui para o servidor, que no caso será uma requisição para a classe duplicata NFE action. Primeiramente eu identifico qual ação será executada, no caso é uma ação de load, então eu vou executar aqui o método load. Ao executar o método load, eu busco o parâmetro, né, que é o ID da NFE fatura, ok? E realizo a consulta no banco de dados, né? Eu vou buscar as duplicatas que estão vinculadas a esta fatura, ok? Após buscar esses dados no banco, eu vou retornar com esses dados lá para o lado do cliente. Eu tenho aqui também o método insertRecords, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos com as outras grids aqui dessa tela NFE detalhe, neste momento eu não estou gravando os dados no banco de dados. Eu estou apenas salvando esses dados na memória, tá? Quando que esses dados vão ser gravados? Esses dados vão ser gravados aqui pelo dados NFE controller, tá? Então, quando eu executar aqui o método insertRecord, o que que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui a lista duplicata, né? Que é uma lista de NFE duplicata VO. Eu busco os dados das duplicatas através do método getVoListTableModel getDataVector, tá? Então, esse método daqui da grid duplicatas. Então, eu busco as duplicatas que estão vinculadas a esta fatura, né? Que estão vinculadas também a NFE. Ao buscar os dados dessa duplicata, eu passo aqui essas duplicatas como parâmetro do método getData. E aqui no dados NFE action, eu vou gravar esses dados, né? Eu busco aqui o parâmetro lista duplicata e logo depois eu realizo aí a gravação desses dados lá no banco de dados, ok? Voltando aqui no duplicata NFE controller, nós temos o método setPK que nós já vimos, ok?
Bom, então dessa forma nós visualizamos o código que foi desenvolvido para controlar, né, os dados da fatura e também as duplicatas vinculadas a esta fatura.